Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos. Mais um capítulo, mais uma lição para ser aprendida hoje e juntos vamos refletir, vamos trocar uma ideia aqui. Faça sua reflexão aí, eu faço minha reflexão aqui e juntos nós vamos trocando essa ideia com o livro O Espírito da Verdade. Chegamos hoje no capítulo 60, Vozes do Evangelho. O que será que quer nos dizer essa lição de hoje? Só lendo para saber. E vamos interpretar da melhor maneira possível, combinado? Vozes do Evangelho. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro. Vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Fuja da impertinência. Não se queixe uns com os outros para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. André Luiz. Capítulo 11, item 2 do Evangelho. As vozes do Evangelho fazem menção aqui. E o que fala o capítulo 11? Amar o próximo como a si mesmo. Item 2. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Será que nós já falamos sobre isso aqui? Lógico que sim, né? Isso aqui, na verdade, né, meus amigos? Esse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, é as primeiras lições. Quando Cristo disse que ele não veio lá no Evangelho, ele não veio para derrogar a lei divina, mas sim para dar eficácia. E depois ele disse, né, amar o próximo como a si mesmo, foi um mandamento que já implicou em bastante dificuldade da minha parte, da nossa parte. Porque enquanto tinha lá nos 10 mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas, não roubarás, não matarás, que eram ordens, a gente até não achava, hoje não acha mais difícil, mas quando ele fala amar os outros, né, amar o próximo como a si mesmo, aí numa só linha já vieram 2 ensinamentos. Porque observe, amar o próximo como a si mesmo. O que ele está querendo dizer aí, meus amigos? Nessas vozes do Evangelho, primeiro eu tenho que me amar. Primeiro de tudo, eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, como que eu vou amar o próximo? Ao mesmo tempo que não adianta eu me amar a tal ponto de me fechar no egoísmo e de não compartilhar o amor. Também não adianta. Então a gente aprende aí uma lição do Evangelho que vai falar do quê? Do equilíbrio, como em todas as outras. Que é o que a gente fala de compreensão, equilíbrio, é o que a gente sempre fala. O duro é a gente praticar. A gente sempre cai nessa mesma situação. E tudo bem. Tudo bem até o ponto que a gente perceba, mas comece a fazer. As vozes do Evangelho, se você observar aqui, em cada uma que ele elencou aqui, André Luiz, são passagens, são trechos do Evangelho que estão nos falando do quê? Do ensinamento do cristianismo redivivo. Cristianismo redivivo. O que é isso? O que é o cristianismo redivivo? Qual era a religião do Cristo? Eu estou dizendo daquela religião, qual era a religião que o Cristo, vamos usar uma palavra que ele usou aqui, impôs para todo mundo. Cristo impôs uma religião para os seus discípulos ou para quem o seguia? Não. Ele não impôs religião nenhuma.
Então, o que é o cristianismo redivivo? O que vem a ser o cristianismo redivivo? A palavra pura do Cristo, o ensinamento puro do Cristo, que é exatamente o que o Espiritismo segue, que é exatamente o que o Espiritismo vem e desdobra para nós da maneira mais facilitada possível, sem contar que Jesus já trazia as palavras, que era uma forma maravilhosamente didática. E o Espiritismo vem corroborar com esse ensinamento do Cristo para que entendamos e compreendamos tudo isso, como diz o próprio Evangelho, para que compreendamos. E veja só, destaque o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o melhor. Quantas vezes nós continuamos olhando para o lado ruim das coisas? Quantas vezes continuamos, eu, sendo pessimista ao extremo? E quanto eu tenho outras tantas condições para agradecer, para louvar, mas eu me apego ao pequeno problema, ou que seja até grande, mas eu não vejo por quantos outros grandes problemas eu já atravessei, passei e estou aqui diante de mais um. Mas eu me esqueço das lições passadas, eu me esqueço daqueles problemas difíceis que eu passei com a ajuda divina, com a tolerância do Pai, com o ensinamento do Cristo, que eu atravessei eles e agora estou aqui, mais forte, para enfrentar mais um, se for a situação, se for a prova pela qual eu tenho que passar. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Ninguém está fadado a ser mal a vida inteira. Não adianta eu ficar criticando o outro porque o outro pode ser eu. Quem é o próximo que fala o Evangelho? Ame o próximo como a si mesmo, ok. A si mesmo eu sei quem eu sou, mas e o próximo? Quem é o próximo? Será que eu não sou o próximo na vida de alguém? Eu não sou o próximo na minha família? Eu não sou o próximo no meu trabalho? Eu não sou o próximo no meu ambiente de trabalho? Eu não sou o próximo perante os meus amigos? Onde está o próximo? Não há rosto, não há nome, não há cargo, não há distinção nenhuma. Por isso eu estou dizendo, o próximo pode ser eu, o próximo pode ser você, pode ser ela, ele, quem for. E esse é o princípio do amor do Cristo, é expandir esse amor que nós temos. Por quem? Começamos na nossa família. Ainda que ali tenhamos muitas dificuldades, onde encontramos parentes difíceis, que nós costumamos dizer assim, mas é ali para exercer o amor, mas não só ali. Eu tenho que vencer essa barreira e levar ele para fora, e levar ele adiante. Não adianta eu guardar só o amor para mim. Não adianta eu amar a mim mesmo, se não sou egoísta, como eu falei no início. Não valorize o erro, vença o mal com o bem. Lembra daquela passagem que Jesus nos ensinou? Ofereça outra face. Se alguém lhe desfere um tapa numa face, ofereça a outra. O que ele está querendo dizer com isso? Ofereça outra face do amor. Veja como é simples as lições do Cristo. O que faz dificultosa é a minha atitude, que é sempre contrária à lição dele. Eu não exerço isso, eu não faço isso no meu dia a dia, eu não ofereço a outra face. Por quê? Porque senão e o meu orgulho? Como que você vai evoluir se você continua carregando o vício do passado? Como que você vai fazer? A renúncia que nós lemos na semana passada, aí sim, renúncia ao homem velho. Aí sim, e não como ele falou, como o Cristo falou, na renúncia no sentido de deserção. A renúncia do homem velho para deixar para trás, sim, aqueles atos imorais, aquele pensamento imoral. E levar adiante o quê? O ensinamento moral do Cristo. O que ele veio nos ensinar. Dessa forma simples, dessa forma fácil. Só exercer, mas então vença o orgulho. Deixe para trás o orgulho. O orgulho sim eu devo renunciar. O orgulho sim eu devo negar. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Dispensa maiores explicações, não é verdade? Continua me murmurando, continuo reclamando, sem observar as benesses que recebo de outro lado. Para isso tem uma historinha de 2 viajantes que estavam num mesmo ônibus com o mesmo destino. E cada um foi de um lado no ônibus. Ambos chegaram no destino e perguntaram para um: como foi a viagem para você? O que estava do lado direito
ele foi vendo belas paisagens, campos floridos, uma plantação gigantesca, uma criação de animais. Ele foi vendo de tudo. E para esse, quando chegou no destino, perguntaram: como foi a viagem para você? E ele disse: foi lindo. Uma memória fotográfica maravilhosa que vou levar comigo, dessa viagem que fiz. O outro que viajou do lado esquerdo, ele só viu o quê? As rochas da serra, da estrada pela qual trafegou o ônibus. Ele só viu pedras, ele só viu abismos. E aí perguntaram a mesma pergunta: como foi a viagem para você? Foi péssima, foi horrível. Mas o que custou, o que faltou para esse passageiro do lado esquerdo era o quê? Olhar para o outro lado. Virar a face. Era só isso. Está vendo como a lição do Cristo é simples como essa historinha? Ela é simples assim. Mas os meus interesses, a minha arrogância, a minha soberba, o meu orgulho, o meu vício, a minha vaidade, cria uma barreira em volta de mim que eu fico surdo para essas vozes do Evangelho. E eu não as exerço no meu dia a dia. E a consequência disso qual é? O meu sofrimento pela falta de compreensão, pela falta de entendimento e pela falta da execução da palavra do Cristo, das vozes do Evangelho. Está aí. Ouvide a falta alheia, lance mão do arado sem olhar para trás. Quantas vezes acusamos os outros de coisas muito piores que já fizemos? O caminho não é esse. O caminho não é esse. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Precisa falar mais alguma coisa? Veja as lições passadas. Seja voluntário, amor à criança. Tantas outras 59 lições que vemos aprendendo só nesse livro. E quantas outras temos para aprender no mesmo conteúdo? O Evangelho do Cristo, as vozes do Evangelho. Que estão todas aí. Não é verdade? Então, cabe a cada um de nós a fazer. A parábola dos credores e dos devedores. Quanto ensinamento maravilhoso que a gente tem. E como nos ensina aquela prece de Francisco de Assis, que eu leve à luz. Quer perdoar? Perdoe. Você quer ser perdoado? É o mesmo caminho, perdoe. Você quer ser amado? Ame. Comece você amado. Vimos já nas lições anteriores aí. Sabe? Vai vendo. E para isso tem uma frasezinha do Chico, que ela diz assim: a vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente que sejas o melhor para aqueles que te cruzem os passos. Está vendo? Exatamente isso. Seja o melhor para aqueles que te cruzem os passos. Quem? A qualquer um. O bem que nós fazemos é o bem para nós mesmos. O bem para qualquer um que nós fizermos reverterá para nós mesmos. Esse é o sentido. Essas são as vozes do Evangelho, a simplicidade do ensino do Cristo, que devemos executá-la no nosso dia a dia. Leia o Evangelho, reflita sobre o tema. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.